Hoje a gente mergulha nas ideias do livro A Revolução Final. É um material, olha, que faz a gente pensar bastante sobre essa era da revolução digital. Com certeza. E o Ricardo Rodrigues dos Santos, que é o autor, tem um jeito incrível de tornar tudo mais acessível, sabe? Parece quase um bate-papo. É verdade, a leitura flui muito bem. Um guia excelente para os nossos tempos. E qual seria o ponto central que ele traz, assim? Olha, o cerne da coisa, como o Santos coloca, é essa transição gigantesca, né? Sair da era industrial e entrar de cabeça na digital. E a inteligência artificial, claro, tá bem no meio disso tudo. Uhum. Mas o interessante, assim, não é só a tecnologia pela tecnologia. Ele foca muito no impacto humano. Como isso mexe com a gente, com os empregos, os relacionamentos. Essa pressão para se adaptar o tempo todo. Exato. E a velocidade, né? Ele bate muito nessa tecla. As coisas mudam rápido demais. Isso tá lá no começo do livro já. E essa rapidez toda gera uns sentimentos meio conflitantes, não acha? O Santos ilustra bem isso. Como assim? Ele compara tipo a imagem do avô na linha de montagem. Aquele mundo mais previsível, né? Ah, sim. Mais estável, talvez. Isso. E contrasta com a sensação de hoje. Aquele frio na barriga que um amigo dele sente usando ferramenta digital nova. Ou o que a amiga fala, essa tecnologia me deixa maluca. Totalmente. Essa mistura de, sei lá, nostalgia com uma certa ansiedade pelo novo, né? O fator humano dessa revolução toda. Exatamente. E falando em tecnologia, a IA, ela já está muito mais na nossa vida do que a gente às vezes percebe, né? Muito mais. O Santos descreve bem essa IA que a gente nem vê direito. Tá ali no GPS do celular, nas recomendações de filme. Verdade. Ela vai aprendendo o que a gente gosta, o que a gente faz, e aí de um jeito sutil vai moldando o que a gente escolhe. E para as empresas, como isso funciona na prática? Aí as aplicações são muito diretas. Otimizar a rota de entrega, por exemplo. Personalizar uma oferta para um cliente específico no varejo, até ajudar médico em diagnóstico. Nossa, Ele cita uns exemplos bons, tipo uma startup, a Tecnast, que automatiza um monte de tarefa, ou até uma confeitaria que cresceu horrores usando rede social, direcionando o conteúdo com a ajuda de análise de dados. interessante. Mas para isso funcionar bem, para a IA realmente ajudar, tem um ponto que o Santos parece insistir bastante, que é a organização dos dados. Fundamental. Ele chega a dizer que dado bagunçado é tipo um labirinto para a IA. Por que isso é tão vital assim? Os dados são o combustível da IA, tá? Se o combustível tá sujo, misturado, de má qualidade, o motor não roda legal. Faz sentido. A IA precisa de dado limpo, bem arrumadinho, estruturado, para poder achar padrão, fazer previsão que preste, gerar ideia boa. Sem essa base sólida, como ele alerta, qualquer projeto de IA pode ir por água abaixo. É o alicerce de tudo. Entendi. Quer dizer, com a casa arrumada, com os dados organizados, aí sim a IA vira essa ferramenta poderosa para produtividade, para inovar. Exatamente. Aí você começa a ver o potencial. Automatizar a tarefa chata, repetitiva, o exemplo da Tecnobrit que ele dá é sobre isso. Libera o pessoal para pensar, para criar, para fazer coisa mais estratégica. Libera tempo, né? Libera tempo e energia mental. E não é só automação. A IA pode ser tipo uma colaboradora no processo criativo, ajudar em design, em arte, acelerar a pesquisa, como ele menciona no caso da farmacêutica Bayer. Uma parceira mesmo. Mas a chave é experimentar. E aceitar que vai errar no começo. Tipo o Start Edu, que ele conta, que lançou algo, viu que não estava bom, ouviu o retorno e ajustou. O erro vira aprendizado rápido, né? Essa cultura de experimentar, de errar rápido para aprender, isso deve exigir um jeito diferente de liderar, imagino. Com certeza. O Santos dedica uma parte importante do livro para isso. O líder dessa era digital precisa ser, flexível, adaptável e ter muita inteligência emocional. Para que especificamente? Para lidar com o medo, com a insegurança, com a resistência que a mudança sempre traz na equipe, né? Ele dá exemplos, acho que de uma sorveteria ou de uma CEO que abriu o diálogo sobre as dificuldades. Não é só enfiar a tecnologia lá dentro. É gerenciar o lado humano da coisa. Isso, é entender e acolher as pessoas nesse processo. E junto com essa liderança mais humana, vem as partes mais delicadas, talvez. Os desafios éticos que a IA traz.
O Santos entra nisso? Entra sim, e não passa pano, não. Ele aponta os riscos, como os vieses, sabe? Quando a IA aprende com um dado que já tem preconceito e acaba, bom, perpetuando isso. Num processo de seleção de emprego, por exemplo. Isso é sério. Nossa, muito sério. E tem a questão da responsabilidade, né? Se a IA erra e causa um problema, de quem é a culpa? Como a gente lida com isso? Boas perguntas. Pois é, ele sugere que precisa ter mais transparência, criar um jeito de controlar isso melhor, talvez comitês de ética nas empresas para guiar o uso da tecnologia de forma mais responsável. Adiciona uma camada de complexidade, né? Não é só usar a ferramenta. De jeito nenhum. Exige uma cultura de comunicação aberta, de aprendizado contínuo mesmo, para conseguir navegar nesses dilemas de forma ética. Então, se a gente fosse resumir a mensagem principal do livro dos Santos, seria tipo um chamado para a gente não ficar só olhando a banda passar. Acho que é bem por aí. Ser mais ativo, né? Pegar esse medo que dá e transformar em curiosidade. Ver a incerteza não como problema, mas como chance de criar algo novo. Perfeito. É uma postura de protagonista, não de espectador. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar que ecoa muito o final do livro. Qual seria? Como é que a gente garante que esse futuro com IA seja bom mais do que só eficiente? Como a gente faz para ele ser também ético, sustentável e que ele fortaleça as nossas conexões como pessoas em vez de afastar a gente? Um equilíbrio delicado. Exatamente. O grande desafio é esse. Como equilibrar a inovação que a gente quer, que a gente precisa, com a responsabilidade que a gente tem? Como construir um futuro mais justo para todo mundo? Uma reflexão e tanto para a gente levar daqui. Olha, as ideias do Ricardo Rodrigues dos Santos em A Revolução Final são, sem dúvida, um mapa muito valioso para quem está tentando entender e navegar nesse mundo novo. Um trabalho excelente dele. Concordo plenamente. Essencial.